Vídeo curto, vídeo rápido, eu vou tentar não falar tão rápido assim, porque minha conversa aqui é muito mais para a gente esclarecer alguns pontos e também para admitir a culpa, e não são todas as vezes que você vai me ver reconhecer que erra. Então, guarda esse vídeo, se inscreve no canal, dê o like, compartilha. E eu sou Eduardo Moreira e esses são os 5 centavos para admitir que eu errei miseravelmente sobre o Nintendo Switch 2. Gente, vocês viram as últimas notícias? Eu escrevi lá no targethd.net sobre essa nota que confirma o quão errado nós estávamos sobre as estratégias da Nintendo em relação ao Switch 2. E sim, ele é um produto caro. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em todo lugar. A Nintendo não teve dó nem piedade, não teve misericórdia com ninguém, salvo no Japão, que a pancada foi menor. A pancada financeira foi menor por lá, mas a Nintendo decidiu elevar o preço do Switch 2 em 50%. Aí todos nós, pobres, fomos até as redes sociais, fomos até os nossos respectivos canais de vídeo no YouTube e descemos a lenha na Nintendo dizendo: não vai vender, vai encalhar, vamos boicotar, que absurdo! Nintendo leva 7, 8 anos para lançar uma nova versão de console e aí quando lança, coloca o preço 50% mais caro, e ainda assim é um produto que tem tecnologia velha e tudo mais. Não vai dar certo, a Nintendo tá louca. Nós erramos miseravelmente. A Nintendo vendeu nos primeiros 4 dias de vida do Switch 2 no mercado 3,5 milhões de unidades. Você acha que é pouco? Tá, é o recorde absoluto do console que mais rápido se vendeu no seu lançamento na história dos videogames. Superou com uma certa folga o PlayStation 4, superou o Nintendo Wii, superou, enfim, todos os outros consoles que foram lançados até aqui. E aí, onde é que está teu Deus agora? O meu tá procurando num buraco, porque eu fui uma das pessoas que afirmou categoricamente que não ia dar certo a estratégia da Nintendo. E eis que o tolo aqui se esqueceu que a Nintendo se transformou na Apple dos videogames. Com essa história de quebrar um recorde, que já tinha um bom tempo esse recorde de console mais vendido da história, a Nintendo se transformou na Apple, pelo menos dentro do seu segmento. E nem é preciso ser um Sherlock Holmes para descobrir por que isso aconteceu. Primeiro, a Nintendo construiu um público próprio com o Nintendo Switch. E isso é uma coisa que todo mundo já sabe. Só tinha o Nintendo Switch no seu segmento. Um console híbrido, onde você poderia jogar em casa e em qualquer lugar, com controles destacáveis, focado no público mais casual, mas já migrando para os jovens adultos e adultos com algumas propostas de jogos um pouco mais elaborados, na narrativa, porque nos gráficos ainda tinha suas restrições em função das características do hardware do Nintendo Switch. E ainda assim, o console foi um sucesso. É um dos consoles mais vendidos da história. E eu devo recordar algo que eu disse alguns vídeos atrás, vários vídeos atrás, que eu disse com todas as letras, e talvez eu pegue um trecho desse vídeo e coloque aqui em algum momento, que se a Nintendo conseguisse capturar que seja uma quinta parte do seu público com o Nintendo Switch, já era um sucesso. E olha só, a projeção da Nintendo é que até o Natal o Switch 2 seja comercializado ou vendido em pelo menos 25 milhões de unidades. Ou seja, em 6 meses a Nintendo vai conseguir pelo menos um quinto, ou que seja 25% do seu público do Switch original. Isso não é pouca coisa. Estavam recapitulando os números de vendas de outros consoles da Nintendo. Todo o ciclo de vida do Wii U, enfim, aquele fracasso que a Nintendo teve que administrar, todo o ciclo de vida desse console resultou em 18 milhões de unidades vendidas. Todo o ciclo de vida. Neste momento, 1/6 das vendas do Wii U já está garantido para o Nintendo Switch 2. E isso porque essa essa bagaça custa $449, ou no Brasil, R$ 4.499. A Nintendo soube agregar valor nesse produto.
Soube não só porque é um produto diferenciado e segmentado, existem propostas similares, mas não é um Nintendo Switch, porque as suas propriedades intelectuais agregam valor também. Mario, Donkey Kong, Zelda, tudo isso tem valor de mercado, tem valor para o jogador da Nintendo, que é a parte mais importante do processo. E até mesmo na concepção do próprio console, que primeiro chega numa versão com tela LCD para depois ter a versão OLED, e com certeza essa versão OLED vai ser muito bem vendida no mercado, até mesmo na concepção do console e no desenvolvimento da produção, a Nintendo pensou nessas vendas escalonadas. Muita gente fala que não teve dificuldade alguma em conseguir o seu Switch 2, seja na compra presencial, seja na compra online, porque estoque não falta. A Nintendo preparou o estoque do Switch 2 ao longo desse tempo todo, só para não cometer o mesmo erro que Sony e Microsoft cometeram na época dos seus respectivos lançamentos de consoles da atual geração. Tudo bem, as duas sofreram de um problema que a Nintendo não está sofrendo agora, que é aquela tal crise sanitária global que aconteceu em 2020, que fez todo mundo parar em casa, inclusive as cadeias de produção, e o timing de lançamento desses consoles também foi muito ruim em função disso, e muita gente teve que esperar um bom tempo para conseguir a sua unidade. E o mais importante de tudo, a Nintendo evitou aquele efeito de, pela escassez de unidades disponíveis do console, daqueles espertinhos em adquirirem 4, 5 unidades e sair vendendo por preços absurdos, porque todo mundo quer o produto, mas o produto não está disponível, e aí eu posso cobrar o preço que eu quiser, porque eu tenho mais de uma unidade em casa, e quem quiser que pague o preço que eu estou cobrando pelo dispositivo. A Nintendo driblou esse efeito quando decidiu produzir em escala mais do que industrial. Cara, parece que eles eu não vou fazer essa analogia. Não vou fazer essa analogia porque ela é muito ruim. Mas é uma escala absurda a produção do Nintendo Switch 2, porque ninguém teve dificuldade em comprar o console. Então eles driblam esse efeito de não tem unidade disponível no mercado, então a galera que quer comprar vai comprar dos fornecedores de terceiros e aí paga o preço que for por isso. Não vai acontecer com o Switch 2. E a Nintendo vai ter lucro com isso. Porque, diferente de Sony e Microsoft, que obtêm um lucro através da venda dos jogos, a Nintendo, e até mesmo pelo modelo de negócio e para a sobrevivência do negócio, eles precisam obter lucro nas unidades vendidas e nas vendas tanto do Switch quanto do Switch 2. A margem de lucro é menor, mas essa margem de lucro existe, o que significa que o plano para a japonesa vai dar certo. Porque a Nintendo vai lucrar horrores com a venda do Switch 2 e vai lucrar com a venda dos jogos. Não só com a venda direta dos jogos, mas também com aqueles upgrades dos jogos da geração anterior, que são upgrades pagos e que custam o preço de um jogo tradicional lá fora. É uma máquina de fazer dinheiro. E no final das contas, a gente tem um ecossistema construído em torno desses produtos. Sim, ecossistema, porque no Switch 2 você ainda compra câmera, você ainda compra acessórios, você compra case, tem toda uma gama de produtos disponíveis para você comprar, e com isso a máquina de dinheiro da Nintendo continua girando e ela vai lucrando por diferentes frentes. Lidem com isso, porque eu também vou ter que lidar. Eu vou ter que lidar com o erro miserável que eu cometi, dizendo, se bem que eu disse, eu avisei, se esse truque da Nintendo der certo, ela vai ganhar dinheiro até dizer chega. E sim, Sony e Microsoft agora olham para o lado com aquela impressão de nós perdemos o bonde da história. Nós estamos atrasados, nós estamos errados na nossa visão de mercado e visão comercial. E só complica para a dupla quando a gente vê que as promessas que fizeram em relação aos consoles da última geração eram promessas vazias. Estava muito mais para o lado do engodo, do engano, que a gente vê hoje que principalmente a Sony contou muita mentira para os gamers do PlayStation com o seu console, e com a realidade prática, olhando para o lado e vendo um produto que entrega o que promete, entrega um pouco mais, e que agora começa
a flertar em bater de frente com os outros consoles portáteis que jogam ou que rodam jogos AAA, é correto dizer que a Nintendo deu o pulo do gato, deu o checkmate em boa parte do mercado de videogames, inclusive dos seus concorrentes que ela vai enfrentar a partir de agora nos consoles portáteis. Já tem gente especulando que a próxima geração do Xbox, se bem que falaram a mesma coisa do Xbox Series X e S, mas já tem gente especulando que a próxima geração dos consoles domésticos da Microsoft será a última. Tanto que, para muitos, esse movimento de ser multiplataforma dá a entender de que a Microsoft está indo por tudo ou nada e, ao mesmo tempo, preparando as pessoas para o Xbox em qualquer lugar. Tanto que parece mesmo que o Xbox portátil próprio da Microsoft foi cancelado. Vai apostar tudo no Xbox Next Gen. E a Sony com o PlayStation? A Sony, cara, que angu de caroço, esse provérbio revela a minha idade. Que encrenca que a Sony tá, né? Porque ou lança console portátil, ou lança a próxima geração do PlayStation, e a Sony depende sim de venda de console para massificar a venda dos jogos, para poder fazer com que a divisão de games seja sustentável e rentável. A Sony não sabe o que fazer direito. Essa é que é a verdade. E esse lançamento do Switch 2, esse recorde de console mais vendido da história, só embaça o rolê da Sony e do PlayStation. Porque como combater a isso? Como dar uma resposta contundente e garantir com que o seu público não tenha aquela sensação de que ficou para trás, que foi enganado, que foi feito de trouxa? É muito difícil chegar num denominador comum no caso da Sony. Mas fato é que a Nintendo faz história com o console que mais rápido se vendeu em todos os tempos. Isso não é pouca coisa, isso é emblemático e também cria um precedente perigoso, né? Porque agora o céu é o limite para a Nintendo e para todas as outras. Preços de jogos escalonando, preços de consoles escalonando. Eu avisei que o plano da Nintendo não podia dar certo, senão a gente estava ferrado. Infelizmente o plano da Nintendo deu certo e Deus que nos ajude. E duro que tem algumas pessoas que não acreditam em Deus, mas enfim. A gente precisa de sorte na vida. Ou que o boicote ao Nintendo Switch 2 funcione.